proposto por vós no tema em apreço, isto é muito contundente. Quero pedir a vossa paciência e atenção para discorrer acerca do estar de pé, o quanto isto pesa para a nossa geração. Os irmãos hão de convir que o Evangelho de Cristo, ele contrariou a sociedade de sua época, desde os grandes aos pequenos, porque o Evangelho veio restaurar a dependência do homem com Deus. Se nós analisarmos o contexto do desafio proposto por Cristo com a sua igreja, na ótica intelectual, geográfica, política e religiosa, tinha tudo para não dar certo, tendo em vista a sua credibilidade nos escolhidos. Os irmãos hão de convir que, a período de Jesus, o que predominava era simplesmente estas coisas, o intelectual, tendo em vista que todo o contexto do judaísmo, eles tinham a sequência, a mesmice da formação. A Bíblia e a história nos mostra que os jovens judeus, eles começavam a ser preparados logo cedo para serem a continuidade do judaísmo. O judaísmo que era a religião e oficial dos judeus. E como base na lei, eles preparavam uma nova geração para seguir as suas tendências, para disseminar a lei. Portanto, isso dependia muito do intelectual, porque aqui, estas gerações, desde o Gênesis, era dominada pela mente. Aprendi com o professor Franklin que a mente é adaptativa e ela te leva a se adaptar com o meio, com o momento, com o que vivemos. Os irmãos hão de convir que o ápice do sucesso de Lúcifer, a maior mensagem de Lúcifer foi justamente tirar a dependência do homem de Deus. Quando ele diz a Eva: no dia que vocês comerem do fruto, não vão ser mais dependentes de Deus. Você vê que quando o ser humano perde a dependência de Deus, ele vai viver pelo contexto mental, pela forma de adaptação. Se nós analisarmos, quando Jesus entra no cenário, ele contrapõe o contexto, porque ele vai formar uma igreja não levada pela mente simplesmente, mas pelo Espírito de Deus. Então contrariou, porque como era de costume, o contexto da grade curricular do judaísmo, o contexto dos escribas era formar uma nova geração para dar continuidade aos cultos frios, para dar continuidade à observação da lei e serem dominados pelo intelectual. Por isso que eles formavam os jovens logo cedo no judaísmo. Isto independia, se fosse judeu, começava ainda novo, com cerca de 5 a 6 anos de idade. Quando eles completavam 12 anos, passavam pela sabatina, e era na sabatina que os mestres escolhiam a nova geração, pelo poder do conhecimento da lei. Quando eles aprovavam, esses jovens se tornavam elite do judaísmo, a futura geração para permanecer com o judaísmo e a observação da lei.
Porém, a Bíblia e a história mostra que a partir daqui eles continuavam aprendendo não só a Torá, mas os proféticos, os salmos e também o comportamento. Então, primeiro ponto, a intelectualidade era o que prevalecia. Pelo contrário, vem Cristo para fundar, para colocar de volta o Espírito no homem que foi perdido no Gênesis. Então, Jesus, ele vai escolher um grupo de jovens, formar a sua igreja, não pelo intelectual, mas pelo poder do Espírito. Se os irmãos analisarem a escolha dos discípulos de Jesus, segundo a ótica psicológica, segundo a ótica da psiquiatria, ninguém que tivesse o objetivo de progredir, de ter um projeto promissor, escolheriam pessoas como eles, porque primeiro estavam afastados totalmente da intelectualidade, que era o ponto principal. Segundo, estavam longe do centro político, geográfico, religiosamente falando, Jerusalém. Terceiro, eles não faziam parte de nenhuma esfera acadêmica, eram pescadores, eram rurícola, tomados como indoutos, sem conhecimento da lei. Então Jesus vai formar uma geração para ser cheia do Espírito, para permanecer de pé com aquilo que ele começou depois da sua partida. Então não era fácil permanecer com aquilo que Jesus começou, por algum fator, porque o mestre do judaísmo, ele formava a próxima geração para ser iguais ou melhor a eles, no tocante à tese ensinada. Então Jesus prepara uma geração que vai impactar, vai contrariar o sistema dominante. E qual era o sistema dominante da época? Era os saduceus, os fariseus e os escribas, e ligados a eles estava o poder judiciário, o sinédrio, como também o poder político através do império. Então olhem que não era fácil permanecer de pé. Por primeiro motivo, a incerteza, porque o fato deles terem levado Jesus à cruz não foi simplesmente o sofrimento, mas era praxe. Os romanos adaptaram ou aceitaram, implementaram a morte de cruz para punir ladrões, escravos e revoltosos vencidos. Esta prática era o fim. Por quê? Porque quando aparecia alguém disseminando alguma coisa, alguma mensagem, alguma tese que batesse de frente com o sistema, eles levavam ao pior tipo de morte, e era a cruz. Para quê? Para dar exemplo à geração que o seguia, que se eles continuassem a proliferar, continuassem a progredir, continuassem a disseminar a mensagem do condenado, iam morrer do mesmo jeito. Então a primeira forma de parar a geração formada por Cristo foi a cruz. Matando Jesus na cruz, eles tinham certeza que os seus seguidores parariam, eles derrubariam os seguidores de Jesus. Portanto, quando a cruz é erguida, que Jesus é morto, vejam que a Bíblia diz que o projeto parecia dar certo na ótica humana. Por quê? Porque a notícia foi: ele morreu, e morreu de cruz, e os discípulos nem tiraram-lhe o corpo da cruz, fugiram, e muitos desistiram. Parecia que tinha
resolvido. Porém, com o terceiro dia, a notícia chega no poder dominante que o túmulo estava vazio, e quem levou a notícia foram os soldados colocados pelo poder dominante. Não tinha como não ser verdade. Eles acreditaram tanto que Jesus vivificou, que eles pagaram os soldados para, pela segunda vez, parar a caminhada da verdade, pagando-os para que divulgassem uma falsa notícia, que Jesus não estava vivo, mas que os seus discípulos roubaram-lhe o corpo e o esconderam. Então esta notícia foi que prevaleceu, porque ela tinha a chanceler do judaísmo, ela era chancelada pelo sinédrio, o poder judicial, e pelos escribas, o poder acadêmico. Então os soldados divulgaram para toda Jerusalém, adjacência, e Jerusalém estava lotada dentro do contexto geográfico, com mais de 120 mil pessoas. O censo demográfico de Jerusalém era de 20 mil pessoas. Fora do muro, mais 30 mil, mas por conta da Páscoa estava lotada com pessoas do mundo todo. Então a notícia ia correr rápido, que Jesus morreu, continuava morto, o corpo escondido, e a sua tese, a sua igreja não ia progredir. Então imagina tudo isso. Pelo outro lado, os dependentes da mensagem, os dependentes do Evangelho, os dependentes de Cristo, uma geração sem dinheiro, uma geração sem intelectualidade, uma geração sem apoio político, uma geração que só tinha a fé que mantinha-os de pé na esperança da glória de Deus. Então, o que vai contrariar tudo isso é o derramamento do Espírito Santo. Veja que a igreja vai dar início não pelo poder intelectual, porque pelo poder intelectual era impossível. Primeiro, a vergonha. Por quê? Porque os idiomas no contexto intelectual que prevaleciam, primeiro era o popular, mas o popular era da ralé, o popular era do povão, era o aramaico. Segundo, o da liturgia, dos doutores, dos intelectuais judaicos, era o hebraico. E segundo, vinha os dois do império, o grego que predominava e o latim, que era do império romano. O grego, todos os documentos prevaleciam, porque tudo documental era no linguajar grego, tudo era nele. E agora, estes estavam no sistema para se tornar um discípulo de um mestre da lei de Moisés, tinha que ser pelo hebraico, era o topo da liturgia. Mas a ralé, os dependentes, agora estavam amedrontados, escondidos, sem contexto teológico, sem contexto intelectual. Então, para contradizer o dominante, os poderes dominantes, continuar de pé só pelo Espírito Santo, só era o que eles tinham. Vejam que quando o Espírito Santo vem, ele não procura intelectualidade, ele não procura quem tinha dinheiro, ele não procura quem estava no topo, ele vai aonde estavam os dependentes da mensagem do Evangelho. Estavam reunidos em um só lugar. A Bíblia diz que ele vem, enche os de sua presença, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora não era intelectual, agora não era mente adaptativa, agora eram cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito não é de medo, não é de covardia, é de poder, é de estar de pé, é de não desistir, independente das circunstâncias. É
Então, para pregar este evangelho, para se portar no evangelho, era vergonha, porque era símbolo de miserabilidade, era símbolo de ignorância, era símbolo de loucura. Então, o que vai contrariar o sistema dominante? É que aqueles cultos recheados de luxúrias, aqueles cultos segundo a lei, com os animais sangrados, aqueles cultos de glamour, os cultos intelectuais eram frios, não tinha presença de Deus. E os cultos que os dependentes de Deus faziam, sem glamour, sem intelectualidade, o fogo caía, Jesus batizava, Jesus salvava todos os dias. Aí eles não entendiam, isso é loucura. A palavra da mentira, da falsa divulgação de que Jesus estava morto preocupa, porque agora já não era falácia, agora era o poder de Deus mostrando que ele estava vivo. Então começaram uma nova campanha para derrubar a igreja, para fazê-la parar. Usar o poder da lei judicial e religiosa para ameaçá-los com prisões e chicotes, dizendo-lhes: vocês não podem mais pregar, nem falar e nem ensinar nesse nome chamado Jesus. Chicotearam-lhes, mas não conseguiram derrubá-los. A Bíblia diz que quando os soltaram, eles já começaram a pregar o evangelho, e Jesus continuava fazendo milagre, continuaram de pé. Como não conseguiram pará-los, pelo contexto da pressão, disseram: vamos usar o intelectual. Então, para combater os ignorantes, nada melhor do que a intelectualidade, o conhecimento geral. E aí vão nomear um jovem de dupla cidadania, judeu e romano, filósofo, jurista, oriundo de uma cidade universitária, o melhor aluno do ano, o melhor discípulo do mestre mais venerado entre os judeus, o Dr. Saulo de Tarso. Ele conhece a lei melhor do que todo mundo, ele é crânio. Vamos nomeá-lo para parar esta raça de ignorantes. Então Dr. Saulo chega com a mente adaptativa, intelectualmente puro e legal na lei, e pela sua sapiência ele vai fazer de tudo para parar a geração de Cristo da sua época. E a Bíblia diz que ele vai logrando êxito, porque muitos se afastam da fé, mas os dependentes não afastavam-se. Tiveram que fugir de Jerusalém, mas não desistiram, continuavam de pé, sem ter muitas vezes o que comer, onde morar, onde dormir, mas a fé era a prioridade. Quando o Dr. Saulo achou que tinha ganho,
que tinha parado pela intelectualidade, os dependentes do Espírito, a notícia chega que aqueles dependentes estavam assolando a região de Damasco pelo poder do Evangelho. Então, respirando a ameaça de morte, ele pega a autoridade judicial e vai com a comitiva de soldados para prender e até matar aquela geração que estava de pé. O interessante é que ele mesmo dá testemunho que quando vai chegando em Damasco, perto do meio-dia, ele é surpreendido por uma visão, e uma visão que desce do céu ao meio-dia. Que eu acho lindo é que a ciência diz que ao meio-dia o sol atinge 2 milhões de graus Celsius na sua coroa, é a apoteose do sol. Então o Saulo diz que ao meio-dia desce uma luz do céu que brilhava mais do que o sol em toda sua glória. Ele cai e só tem direito de reconhecer: quem tu és, Sequirion, quem tu és, Senhor. Eu sou Jesus a quem você persegue. A maior aposta do judaísmo, a intelectualidade perdeu. E o doutor Saulo, que chamava os crentes de vergonha, de miséria, de hereges, agora se junta a eles. Perde a fama, perde os créditos, perde o emprego, mas não perde a fé. Não conseguiram pará-los. Continuavam de pé, pregando o Evangelho e Jesus salvando. Aí disseram: o jeito é a morte. Vamos matar. Aí o Evangelho pipoca no meio dos gentios. Agora Deus usa os gentios na região de Antioquia da Síria, e o Evangelho é sacudido pelo poder do Espírito. A história do cristianismo diz que muitos jovens eram dilacerados, mas não se dobravam. A história diz que os algozes arrancavam seio das moças para elas desistirem e se dobrar, mas elas não se dobravam. Eram os seios sendo arrancados e elas proferindo: vocês estão arrancando os nossos seios, mas o que está dentro de nós vocês não podem arrancar. Era a presença, era o Espírito que movia a vida deles. A pressão intelectual não parou a igreja. O massacre físico não parou aquela geração. Disseram: vamos parar os líderes, porque se a gente derrubar os líderes, derrubamos o resto. Vamos matar Tiago, o presidente. Arrancaram-lhe a cabeça, mas a igreja continuou. Vamos crucificar Pedro. Crucificaram Pedro, mas a igreja continuou de pé. Vamos queimar o apóstolo João. É um dos principais líderes, e a visão dele é a juventude. Pode olhar que as maiores mensagens do apóstolo João eram os jovens, filhinhos, jovens, porque ele sabia que era uma geração que ia explodir.
Ele dizia: filhinhos, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, é já a última hora. Ele vem, é já a última hora. Disseram-lhe: vamos pará-lo, vamos queimá-lo. Jogaram dentro do fogo. Quando foram pegar os restos mortais, o apóstolo João não tinha queimado nenhum fio de cabelo. Se assustaram: como é que pode? Então vamos exilá-lo na ilha de Pátimos, porque de lá ele não vai ter contato com a juventude, com o futuro da igreja. E a gente elimina. Diz no capítulo 1 do Apocalipse, depois das considerações, ele fala o que aconteceu. Ele diz: irmãos, aqui é João, companheiro de vocês no sofrimento e nas aflições do Evangelho. Eu fui exilado na ilha de Pátimos porque pregava o Evangelho de Jesus, e me exilaram sem direito a voz, sem direito a pregar, talvez quebrando pedra. No dia do Senhor, eu ouvi uma voz detrás de mim, quando ninguém falava com ele, quando ninguém ia lá. Ele diz que ouviu uma voz como voz de trombeta. Ele diz que quando se virou para olhar quem era, tinha 7 candeeiros, e no meio um semelhante ao Filho do Homem, com os seus cabelos branco como a lã e como a neve. Os seus olhos brilhavam como o brilho do sol em meio-dia. O seu vestido comprido até os pés e um cinto em volta do peito. Então os seus pés brilhavam como latão tirado da fornalha. Quando eu ouvi que ele fala comigo, era como a voz de cachoeira de muitas águas. Eu caí aos seus pés. Ele veio, pôs a mão direita sobre mim e me disse: João, não temas, sou eu. Eu fui morto, mas eu estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Vai continuar pregando, vai continuar de pé. Escreve o que eu vou te dizer. Eis que eu cedo venho e é minha. A Ásia impregnada pelas cartas de João. Agora o intelectual. Venceram a intelectualidade, venceram o poder religioso, os poderes e os poderes judiciais. Agora vem o poder político, porque agora se tornaram inimigos do império. É aqui que entra Dr. Paulo, apóstolo aos gentios. Se tornou inimigo do império romano por conta da mensagem do Evangelho. Então ele é preso pela segunda vez, e preso como um criminoso comum. Quando ele está preso em Roma, sabendo que dali não sairia mais, chega uma notícia da nova geração, e a notícia vem de Éfeso. E quem representava o Evangelho em Éfeso? O jovem Timóteo. E ele foi atingido primeiro. O meu mentor está preso como um prisioneiro comum, abandonado pelos amigos. A pressão psicológica, ministerial, por pontos específicos de alguns obreiros que não iam com a cara dele. Então agora ele pregava o Evangelho, e diziam o que ele pregava não tinha sentido. Ele agora estava longe do mentor, e a vontade de desistir chega. Agora era vergonha continuar pregando. Como eu vou pregar um Evangelho que o meu mentor está preso? Como eu vou pregar um Evangelho que o Senhor morreu de cruz? Aí a notícia chega na prisão.
Este é o motivo da segunda carta. Porque o intelectual estava matando Timóteo. Porque os doutores estavam pregando, trazendo mensagem que agradava o povo. Mas quando saía dali, não tinha efeito, porque era mensagem que faziam só o capricho, mas não era a sã doutrina. Então ele diz: filho, continua pregando o que aprendeste de mim, mesmo que ninguém queira, porque vão vir doutores intelectuais que vão pregar pelas suas próprias concupiscências para agradar o povo. Mas quanto a você, continua na verdade, continua de pé em frente a tudo isso, não se venda, não se dobre, continua pregando a verdade do Evangelho. Porque Deus não te deu um espírito de covardia. Desperta o dom de Deus que há em ti. Levanta de pé, porque o espírito que habita em você não é de temor, é de coragem. Parte para cima, levanta a cabeça. Não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Não tenha vergonha de mim. Eu sou prisioneiro do Evangelho, e nem de Jesus. O Evangelho é dele. Estamos vivendo dias, eu estou dizendo isso, que em muitos lugares ninguém anda mais com a Bíblia. Em muitos lugares estão proibindo falar línguas estranhas, porque a conjunção atual não aceita. Tem que falar bonito, tem que evitar fazer barulho de línguas estranhas, e glória a Deus nos cultos para não escandalizar. Mas eu louvo a Deus que eu estou na Almadega, e aqui ainda se ouve línguas estranhas, não ouve. Aqui ainda tem uma geração de pé, não tem. Aqui ainda tem uma geração que não se envergonha do Evangelho de Jesus. Deixa eu ouvir o barulho desta geração. Nero queria arrasar com o Evangelho. 67 anos depois de Cristo, esta carta é escrita. E enquanto ele escreve, motivando a Timóteo a continuar de pé, ele na continuidade diz: filho, quanto a mim, a minha hora chegou. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sangue. Os historiadores dizem que os algozes entram dizendo: prisioneiro Paulo, a sua hora chegou. Ou se dobra ou vai ser decapitado. A minha hora chegou, filho, e eu estou sendo oferecido por aspersão de sangue. Combati um bom combate, acabei a carreira de pé, e agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que aguardam a vinda do Senhor. Quem está esperando esse dia? Quem está esperando esse dia? O que faz em pleno carnaval mais de 15 mil jovens, ladeados de muitos familiares, estarem reunidos em um só lugar adorando? Não é a grade de pregador nem de cantor, não, porque ninguém tem capacidade para isso. Mas vocês poderiam estar em uma avenida aí fora, mas não, vocês estão aqui porque ainda estão de pé, ainda há esperança naquele que vos chamou. Ei, caramba, procura todos que tentaram derrubar a igreja, procura todos que tentaram parar
esta igreja. Não conseguiram. Os nossos pais continuaram de pé. Por isso que eu disse que o peso sobre nós, geração, é muito alto. Os nossos pais não tiveram o privilégio, porque eles não tinham acesso a ginásios, porque eram tidos como hereges, como bichos do mato. Em vez de selfies, era urina na cara. Em vez de aplausos, chegavam muitos jovens sangrando na igreja, pelas pedradas que levavam. Entravam nas igrejas, não podiam cultuar por conta das pedradas nos telhados, mas continuaram de pé. Por onde passavam em muitas ruas, os não crentes lavavam as calçadas onde eles pisavam, porque diziam que por ali passaram germes. O que era que eles tinham? A fé. A gente hoje pode fazer muito mais, porque a gente não é mais apedrejado, nós não somos mais cuspidos, nós não somos mais ultrajados como eles. Nós agora temos liberdade de encher arenas, nós agora temos liberdade de dar glória, nós agora temos a liberdade de atingir a rede social. Eles, sem ter tudo isso, os cultos terminavam debaixo de glória, de fogo, sem ter cantor famoso, sem ter pregador popular, era debaixo da glória, da fé e da unção do Espírito. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu vou sair desse congresso nadando, vou sair debaixo da glória. Os tempos passaram. Procura o Império Romano, caiu. Os tempos passaram. Procura todos que se levantaram, caíram. Mais de 2000 anos se passaram. Dia 20 de fevereiro do século 21, 2022, 23. Você olha para trás e grite comigo: estamos de pé. Todos ficaram para trás, e a igreja de pé. Vem crise, vai crise, e a igreja de pé. Então, só para chatear, olha para quem está ao teu lado e diga: agora. Mas fala com fé, diga para ele: agora é a nossa vez, geração. Vamos incendiar esta nação, vamos incendiar Goiás, vamos incendiar este Brasil. Esta é a geração desta hora, esta é a geração que não desiste. Paulo disse: Timóteo, não dá mais para desistir, não é por obra, você não merece, foi Ele que te chamou pela sua graça e misericórdia. Aproveita e cai dentro. Hoje somos nós. Olha que coisa linda. O mesmo Espírito que começou é o mesmo de hoje. Fique de pé se você pode. Eu estou pregando para a nova geração.
trazendo a história para você sair desse congresso sabendo a responsabilidade que tem. Para você chegar aqui, sangue rolaram, vidas foram perdidas, para nós desfrutarmos do que temos hoje. Então, se você pode profetizar, se você pode declarar para uma pessoa que está do seu lado, se for íntima ou do mesmo sexo, vira para ela aí, vira para ela, olha para ela com todo respeito, e olhando para ela diga: não estou nem aí. Diga: não quero nem saber como você começou o congresso, quero saber como você vai sair. Diga: vou sair mais forte, vou sair de pé, cheio do Espírito, pegando fogo. Se tu encontrar, diga ele, se tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, vai ter que ouvir o meu barulho de glória, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vou continuar de pé, vou continuar de pé. Abraça ele, abraça ela e diz: vamos continuar de pé. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Deixa os céus ouvir o barulho da nova geração. Ainda tem uma geração que não se dobra, ainda tem uma geração de pé, ainda tem uma geração que não é levada pela mente, mas pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. Ainda tem, ainda tem. Soberano e eterno Pai, aqui tem uma geração poderosa. Só o teu Espírito faz isso. Mais de 15 mil jovens, em pleno período atraente da carne, abriram mão dos seus desejos, para serem independentes de ti. Assim como motivasse Timóteo a não desistir, assim como motivasse Timóteo a continuar contra tudo e contra todos de pé. Aqueles que chegaram aqui querendo desistir, renova eles. Aqueles que chegaram pressionados, renova eles. Aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo, batiza eles. Aqueles que estão pela internet em lágrimas, renova e batiza eles pelo poder desse Espírito. Nós não fomos, Senhor, levados. A nossa mente não se adapta a este mundo, porque nós não somos conduzidos pela mente adaptativa, mas pela tua presença. Pela tua presença. Receba batismo aí agora onde você está. Comece a falar novas línguas em nome de Jesus. Receba cura no corpo, na alma. Receba renovação. Receba renovação. Receba dons espirituais nesta hora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo descer e incendiar este lugar. É Ele que conduz, é Ele que comanda. E enquanto Ele está no comando, a igreja vai estar de pé. Grita comigo e enche o teu pulmão e diga: a igreja continua de pé. Mais forte, nós estamos de pé. Jovens, mais alto, jovens, vocês são fortes. Estamos de pé. Estamos de pé. Inferno, estamos de pé. Amiga, charaga.